coração transbordar de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho está ligado a dois outros acontecimentos anteriores que João faz questão de mencionar. Primeiro, a multiplicação dos pães. Depois, a experiência dos discípulos que viram Jesus caminhando sobre o mar. No Evangelho de João, tudo está conectado, tudo está ligado. Os fatos, os acontecimentos com a pessoa de Jesus. O centro de tudo é Jesus. Por isso que João faz questão de redigir desta maneira o seu Evangelho. Então esta multidão, percebendo que Jesus já não estava mais ali, vá à procura dele. Aliás, quando Jesus terminou, ele foi rezar e os discípulos foram para a barca. Depois ele foi ao encontro dos discípulos e foram para outra margem do rio. E quando a multidão percebe que Jesus não está mais ali, corre atrás dele, vai em busca dele. Mas não pensem vocês que eles foram à busca dele, senão por um motivo, por uma causa. E que Jesus vai responder quando eles, curiosos de saber quando o Senhor chegou aqui. É uma curiosidade do povo e nós também somos curiosos e fazemos perguntas muitas vezes sobre as coisas,
mas querendo saber de Jesus, né? Como é que, quando o Senhor chegou aqui, porque nós estávamos te procurando e não encontramos o Senhor e viemos atrás do Senhor. E Jesus responde: em verdade eu vos digo, estrais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Havia uma expectativa do Messias. Israel aguardava o Messias. O povo aguardava os Messias. E eles ficavam vendo os sinais da presença do Messias. Um dos primeiros sinais foi João Batista, que muitos foram perguntar a ele: és tu ou devemos esperar outro? E João Batista prepara o coração desses ouvintes para acolher aquele do qual ele não é digno de desamarrar as suas sandálias. E quando chega Jesus, que com as suas palavras e com os sinais que ele realiza, as pessoas foram se aproximando aos poucos dele e foram identificando ele como alguém diferente, alguém que falava palavras coerentes e alguém que realizava sinais que só Deus podia realizar. E começa o seguimento de Jesus. Os judeus gostavam de ver os sinais que Jesus realizava. Tanto que no momento em que eles iam contestar Jesus, e Jesus pergunta: por ordem do Pai, por qual das obras que eu fiz vocês querem me apedrejar? E eles vão dizer: não é por causa das obras, é porque dissestes que és filho de Deus. E dizendo que és filho de Deus, te fazes Deus também. E de fato Jesus o é. Mas os judeus acreditavam que a prática das obras ou os sinais, né, eram necessários e era preciso que eles continuamente estivessem sendo dados, porque os sinais identificavam a obra de Deus, a ação de Deus, porque é Deus quem realiza esses grandes sinais, como Jesus realizou a multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, que foi uma experiência só entre os discípulos. Os judeus não viram Jesus caminhar sobre as águas, porque Jesus se manifestou dessa maneira para aqueles que seriam as suas testemunhas, e para aqueles sobre o qual Jesus queria imprimir neles uma certeza, uma verdade de fé, porque eles depois iriam ser os anunciadores dessa verdade. Mas os judeus buscavam sinais da obra de Deus, e Jesus vai contestá-los nesse sentido, quando eles perguntam para Jesus, né? Aliás, antes de fazerem a pergunta a Jesus, Jesus vai dizer, né? Vocês procuraram porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Ele aproveita para dizer: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Porque Ele é o pão vivo descido do Pai, do céu. Ele é o pão verdadeiro que o Pai enviou. E por isso Ele está formando os discípulos e a consciência deles a respeito disso. E também provocando os judeus à fé. Então esforçai-vos, diz ele, pelo alimento, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Jesus é autenticado pelo Pai. Jesus é autenticado por Deus. Portanto, Ele realiza as obras de Deus. E os sinais que Ele realiza denotam a presença de Deus. Deus está no meio de nós. Deus está no meio da nossa humanidade. Assim a Jesus se apresentava. E eles continuam. Aí perguntaram para Jesus: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Porque os judeus acreditavam que fazendo as boas obras, eles teriam a garantia da salvação. E Jesus vai dizer: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que acrediteis naquele
que ele enviou. Quem que o Pai enviou? Jesus. A maior obra que Jesus quer que os judeus pratiquem e que todos nós pratiquem é a obra da fé, em acreditar em Jesus, aceitar Jesus como o enviado do Pai, como nosso Messias, como nosso Salvador, como nosso Libertador, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você se sente um pecador, uma pecadora, quem vai perdoar o seu pecado? Se não credes em Jesus, quem vai perdoar o seu pecado? Porque Ele é o único que veio na nossa carne, é o único que se encarnou e na nossa carne se ofereceu como sacrifício redentor pelos meus pecados, pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Coisa que nenhum ser humano pode realizar, que nenhum anjo vindo do céu pode realizar, que nem outro ser qualquer pode realizar, senão Jesus. Então a obra de Deus é acreditar em Jesus como o enviado do Pai, aquele que veio para nos redimir, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio fazer novas todas as coisas, aquele que veio ligar de novo o homem que estava perdido a Deus. Porque fora de Deus não tem quem possa salvar. Nenhum esforço humano, nenhuma ideia humana, nenhuma capacidade humana, nada pode nos salvar, senão aquele que Deus enviou, Jesus. Por isso que as comunidades cristãs, já no início, faziam essa proclamação. Eles faziam a proclamação de que Jesus era o Senhor da vida deles, era o libertador da vida deles, era o salvador da vida deles. E Ele traz em si todos os sinais autênticos de um homem enviado por Deus. Porque Ele é o único que o Pai marcou com o seu selo, quer dizer, é o único que Deus diz, esse é o meu Filho amado, no qual coloquei nele todo o meu amor, a minha confiança, a minha esperança. Jesus é autenticado por Deus. Por isso Ele é digno de receber de nós a fé, a adoração, o louvor, a honra e a glória. E é isso, irmãos e irmãs, que eu os convido nesta noite a olhar para Jesus. Você crê em Jesus? Você crê que Ele foi enviado pelo Pai? Você crê que as obras que Jesus realizou, as realizou unido ao Pai? Ele mesmo diz, eu não falo o que eu ouvi dizer, eu falo o que vejo o meu Pai falar, o que eu ouço o meu Pai falar. E eu faço as obras que vejo o meu Pai fazer. Jesus e o Pai é uma coisa só. Ele diz para os discípulos, como disse para aquele um que interrogou, mostra-nos o Pai. Ele diz, quem me vê o Pai. De tão íntima, de tão profunda que é a comunhão dele com o Pai. Por isso que ele traz em si o selo do Pai, a autenticidade de um Filho de Deus. Porque as obras que ele realizou, e como ele concretizou a nossa salvação, só podia ser Deus. Por isso a nossa fé em Jesus vem antes de qualquer ação. A nossa fé em Jesus vem antes de qualquer outra coisa, porque é acreditando em Jesus. Veja como Jesus fala no Evangelho, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. E nós estamos vivendo uma crise de fé, porque nós não deixamos de ouvir a Deus. Aliás, nós deixamos de ouvir a Deus e passamos a ouvir os homens. Nós deixamos de ouvir o genuíno anúncio do Evangelho de Jesus Cristo para ouvir o anúncio enganador daqueles filósofos ou daqueles ditos sabidos ou dito daqueles que têm ideias boas para a humanidade e que não salvam ninguém. Nós deixamos de ouvir o Deus da vida para ouvir o Deus da morte. Nós deixamos de ouvir o santo e o justo para ouvir o pecador e entrar nas obras do seu pecado. O mundo está numa crise de fé,
porque fez a opção errada. Porque em vez de acreditar em Jesus, está acreditando no homem, na força humana. É uma frustração muito grande. É uma frustração muito grande. Porque o que pode o homem garantir a sua vida para sempre? O máximo que ele pode fazer é te dar um pedaço de pão para você não passar fome. Porque todo o domínio humano, todo o domínio na força humana, não é um domínio de quem cuida do outro, de quem promove o outro, mas é um domínio de quem suga do outro, de quem explora o outro, de quem submete o outro, de quem escraviza o outro, de quem até decreta a morte do outro. Então hoje eu convido você, meu irmão, minha irmã, a voltar à fé em Jesus. Até agora nós demos ouvidos a muitas coisas do mundo. Olha, isso é antiquado, olha, a igreja é antiquada, o evangelho é antiquado, a proposta moral é antiquada, agora nós vivermos como a natureza nos oferece, do jeito que a natureza é. Então foram se desvirtuando os corações, foram se desvirtuando a mentalidade, foi desvirtuando-se os valores, foram se perdendo os valores, foi caindo por terra. E olha que situação que nós nos encontramos hoje, o mundo inteiro sob o domínio de um vírus. E uma ciência manipulada. É hora de voltar para aquele que é a fonte da nossa vida, a fonte da nossa salvação. Felizes daqueles que mantêm firmes a sua fé, felizes daqueles que mantêm-se fiéis a Deus, felizes daqueles que não deram ouvidos ao espírito enganador do mundo. Felizes aqueles que botaram a sua confiança no Senhor. Felizes é aqueles que creem em Jesus, creem que Deus o enviou e tem Ele como seu Salvador e guia, e não dá ouvidos a outro mestre, senão ao Mestre Jesus. Porque Ele realmente trouxe a liberdade ao homem. Ele realmente tornou o homem livre. Ele realmente tornou o homem um ser digno e honrado. Porque enquanto ele estava sob o domínio do pecado, ele era um frustrado, ele era um limitado, ele era um fracassado. Mas ele veio, tomou esse homem ferido pelo pecado, magoado, e levantou-o, pôs de pé. Deu dignidade, deu valor, deu liberdade, deu inteligência. E quanto que o mundo cresceu, e quanto que o mundo progrediu. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, renovai hoje a vossa fé naquele que pode verdadeiramente nos dar a vida, naquele que verdadeiramente pode nos dar a salvação. Ele é a nossa salvação. E estar unido a Ele é estar salvo. Crer nele, caminhar com Ele, ouvir Ele, é a nossa salvação. E olhando para esta leitura primeira que nós também acabamos de ouvir, o que nós encontramos? Qual foi o resultado da vinda de Jesus? Quais foram as consequências da sua vinda, da sua encarnação, sua paixão, morte e ressurreição? Ele formou o grupo dos discípulos, e o grupo dos discípulos saíram a anunciar esta boa nova, porque eles se tornaram testemunhas autênticas e fiéis ao que viram e ouviram e tocaram a respeito de Jesus, proclamaram a sua messianidade, proclamaram a sua divindade, proclamaram a palavra de Deus. E os apóstolos também foram perseguidos. Pedro foi preso, outros foram mortos. Enfim, vários deles também sofreram quase que a mesma paixão do Senhor. Mas agora João foca-nos nessa leitura de hoje nos diáconos, que são os servidores, aqueles que foram responsabilizados de cuidar da mesa, de atender às necessidades das viúvas. E para a escolha, os apóstolos disseram: escolham aí 7 homens cheios do Espírito Santo, para que nós incumbamos eles de cuidar da caridade. Aliás, o serviço do diácono é o serviço da caridade.
é o serviço do cuidado dos irmãos, do tesouro da igreja, como diziam os primeiros diáconos, né? Eles cuidavam do tesouro da igreja e achavam que a igreja tinha muito dinheiro, e o diácono mostrou para eles que o grande tesouro da igreja são os pobres, são aqueles que realmente dependem unicamente de Deus e de mais ninguém. Encontramos esse diácono, que é Estevão. Olha como ele é descrito nesse texto: cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, só para entendermos essa expressão Sinagoga dos Libertos, os judeus, num certo período, foram levados como escravos para Roma. E depois foram libertos da escravidão. Por isso que ele é chamado de judeus libertos, porque eles foram libertos da escravidão e formaram ali uma moradia, uma pequena vila de judeus. E junto com eles também outros, né, que é citados aqui, sirenenses, alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia. Quer dizer, eram judeus que tinham saído de Israel e ido para Roma, outros foram para a Grécia, que conheceram o pensamento grego e dos pagãos, e que agora retornavam e formavam pequenas comunidades. E ali que Estevão encontram com eles, e Estevão, como homem cheio do Espírito Santo, lhes vai anunciar o Evangelho, e encontram esta resistência deles, por causa da lei, por causa do templo, coisas que nós já ouvimos Jesus falar, coisas que Jesus, na sua vida pública, encontrou também essa resistência por parte dos judeus, que eram apegadíssimos à lei e não se abriam a uma compreensão mais profunda e mais intensa da lei. Aliás, Jesus várias vezes questionou eles a respeito da lei e lhes mostrou o verdadeiro sentido da lei, porque nós podemos modificar o que Deus falou, nós podemos alterar o que Deus falou, mas Deus nunca altera. E esse alterar, modificar ou dar outro entendimento àquilo que Deus falou, Jesus, ele vem para justamente purificar esse acréscimo que foi dado àquilo que Deus não havia falado, ou não havia dado aquela interpretação. E foi nesse confronto entre Estevão e estes judeus, né, e estes sirinenses e alexandrinos, que levou ele também a sofrer a mesma perseguição, o mesmo processo de acusação, de testemunhas falsas para condená-lo. Os cristãos do primeiro século, logo depois da morte de Jesus, a maioria deles sofreram perseguições. E com Estevão não foi diferente, porque eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, já que não conseguia, vamos inventar mentira. Aliás, a mentira hoje em dia parece ser uma verdade muito bem polida, mas é uma mentira. E como toda mentira, o final é mentira. Nunca será a verdade. A mentira nunca será a verdade. O que mente nunca terá razão. O que mente nunca terá proveito da sua mentira. Porque a verdade é a luz que faz brilhar, que faz clarear toda a verdade, inclusive a própria mentira, faz ela aparecer. Quanto mais verdade houver no ambiente em que nós estivermos, mais clara e mais nítida estará a mentira. E o que o mundo mais hoje precisa é da verdade, e não da mentira. E quanto mais verdade nós formos sendo proclamando, nós formos vivendo, mais claro e nítido vai identificar a mentira vai ser. Porque se a verdade se calar e deixar que a mentira domine, vai parecer que a mentira seja verdade, mas ela é mentira. Nunca será verdade. Por isso que o testemunho de Estevão, ele é provocativo para todos nós, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é um homem que era dotado de dons
extraordinários e faziam sinais extraordinários, como os apóstolos faziam, como Cristo fez. E mesmo assim, encontram oposição e arrumam testemunhas falsas para condená-lo, para criticá-lo. Assim, toda pessoa que hoje quiser fazer o que é certo, toda pessoa que quiser fazer as coisas direitinho hoje, vai encontrar oposição de todos os lados, vai encontrar até gente que fala mentira para poder desmobilizar o outro, ou denegrir a verdade que o outro está falando ou está vivendo. Isso não é preciso ir longe, não, está tão próximo de nós. Está acontecendo isso tão aos nossos olhos, ao nosso redor. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, aquele que veio trazer-nos a palavra da vida, aquele que veio nos resgatar da morte para a vida, e vida que dura para sempre, é preciso que a nossa fé nele, a nossa confiança nele, nos renove, nos transforme, de tal forma que sejamos parecidos com Estevão. Quanta falta faz hoje homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios da luz de Deus, homens e mulheres cheios da verdade, homens e mulheres cheios da certeza desse Deus que não nos abandonou. Nós é que abandonamos a Deus, Ele nunca nos abandonou, mas nós nos deixamos abandonar, seguindo não a Deus, mas a nós mesmos, ou a ilusão de quem nos pregou um anti-evangelho. Irmãos e irmãs, o que eles contemplavam em Estevão? Eles que viam a fisionomia de um anjo. Meus irmãos, ver um anjo é ver o próprio Deus, é a presença do próprio Deus. O rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Moisés, quando subiu ao monte e falou com Deus e descia do monte, o rosto dele brilhava. E o rosto de Estevão brilhava. E esse brilho no rosto de Estevão era a presença divina nele. E esta fé que Jesus pede, que a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou, porque acreditar não é simplesmente um fato de acreditar que algo existe, mas acreditar que Jesus existe, que Deus existe, significa eu entrar por inteiro naquilo que Ele é. Portanto, acreditar em Jesus é ser como Jesus. Não dá para ser diferente, não dá para acreditar em Jesus e ser outra pessoa. Não dá para acreditar em Jesus e viver uma vida contrária àquilo que Ele é, àquilo que Ele ensinou. O crer implica em adesão àquilo que se crê, em unidade àquilo que se crê, e isso fez Estevão. Ele esteve sempre em unidade com Deus, por isso ele realiza as obras de Deus. Muitos estão à procura de sinais, de milagres e de prodígios, e parece que há um certo prazer em ver curas, em ver restaurações e uma série de coisas. Mas o mais importante que ver estas coisas é acreditar naquele que realiza estas coisas, porque é aquele que acredita nele que consegue realizar estas coisas. Não são as coisas que nos levam à salvação, mas é a fé nossa em Deus que nos leva à salvação. Que aí vai dar sentido a esta palavra. A obra de Deus é que acrediteis naquele que enviou. Quer dizer, a obra de Deus é que vocês acolham a Jesus e comecem a viver a vida dele em vocês. Isso que é fé. Fé é adesão a uma pessoa. Não é adesão a algo imaginário ou a algo assim, intelectual, não. Fé, para nós cristãos, é adesão a uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa divina, que se encarnou, que sofreu, que morreu e que ressuscitou e que está vivo para sempre. Parece difícil para o mundo acreditar nisso, mas para nós cristãos, essa é a certeza da nossa fé.
E essa é a nossa alegria e a nossa salvação. Nesse tempo pascal é motivo para nós nos alegrarmos, embora estamos tristes porque esse mundo jaz sobre a enfermidade do mal. E é preciso ressuscitar esse mundo. É preciso ressuscitar as pessoas, trazê-las de volta à vida. O brilho de muitos rostos já se apagaram. O brilho da fé de muitos cristãos já se extinguiram. Volte à fé novamente, volte à fé em Jesus, volte a brilhar novamente. Se Estevão comunicava aos outros, não só a palavra da verdade, mas comunicavam a vida divina pelo seu rosto resplandecente, meu irmão e minha irmã, nós precisamos brilhar o nosso rosto, pela presença de Deus em nós, pela nossa fé segura e firme nele, nos agarrarmos nele, nos aproximarmos dele, nos unirmos profundamente a ele, de corpo, mente e espírito. Somente assim, Deus poderá concretizar em nós a sua obra, quando houver essa adesão profunda, com todo o nosso coração. É como reza o primeiro mandamento da lei de Deus. Como devemos amar a Deus? Amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade, com todo o nosso sentir, com todo o nosso imaginar, com tudo aquilo que a gente é. No fundo, o mandamento está dizendo isso. Amar a Deus é amar com tudo aquilo que eu sou e que eu tenho. Tanto que o gesto de quem ama a Deus, o gesto de quem reconhece a Deus é o dobrar-se, é o ajoelhar-se, é o prostrar-se no chão, quer dizer, eu me rendo por inteiro, eu me entrego por inteiro, eu por inteiro reconheço quem és tu e por isso adoro somente a tu, porque tu és digno de receber de mim toda a honra e toda a glória. Crer em Deus é ter essa atitude interior de adoração profunda, de confiança profunda e de esperança profunda em Deus. É hora de voltar para casa. É hora de retomar a fé. Não viva mais de ilusão. Não viva mais de promessas sem garantia. Vem para aquele que cumpre o que promete. Vem para aquele que dá vida e vida eterna. Vem para Jesus. Convido você agora, meu irmão, minha irmã, a um instante de nos colocar diante de Deus. E avaliando aí a sua história, a sua vida, a sua caminhada na vida da fé, na vida da igreja. Quantas coisas fez você desistir? Quantas situações fez você desanimar? Por uma decepção, talvez, que você esperava que Deus fizesse tal coisa e não fez. Com a sua comunidade, porque você esperava de tal membro, de tal pessoa, um testemunho bonito e ela não deu. Ou você ficou frustrado com algum contra-testemunho cristão. Ou até mesmo você ficou frustrado com alguma atitude de algum sacerdote, ou de algum religioso. E com isso você abandonou a sua igreja, abandonou a sua fé. Volte agora, meu irmão. Volte agora para Deus. E mesmo você que não tenha abandonado a sua igreja nem a sua fé, mas está gelado ainda, está frio na fé e precisa de um aquecimento e precisa de uma renovação interior. Eu te convido você agora, adiante de Jesus, professar a sua fé. Adiante de Jesus dizer, Jesus, eu creio em Ti. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, me perdoe por eu ter me afastado de Ti, Senhor. Mas me recebe agora de volta, Senhor. Eu quero, Senhor, retomar a minha vida na fé. Eu quero, Senhor, retomar a minha vida de confiança em Vós. Porque só Vós tendes palavras de vida eterna, Senhor. Recebe, Senhor, a minha vida. Recebe, Senhor, o meu coração. Recebe, Senhor, a minha história.
Eu estou hoje, Senhor, acolhendo a Tua palavra. Eu estou hoje, Senhor, acolhendo essa provocação que o Senhor faz em mim. Eu que buscava sinais, eu que buscava milagres, eu que buscava prodígios, agora descobri que eu tenho que acreditar em Ti. E acreditar em Ti significa assumir a Sua vida na minha vida. Ó Jesus, vem agora. Vem sobre mim agora, Senhor, a Tua graça. Vem agora sobre mim, Senhor, o Teu Espírito Santo, para renovar a minha fé, para aquecer meu coração, para trazer de volta o brilho do meu rosto, da alegria de ser o Teu filho e Tua filha. Vem, Senhor, com Teu poder. Vem, Senhor, com a Tua misericórdia agora, Senhor, porque Tu viestes para fazer novas todas as coisas, Senhor. Eis aqui alguém que precisa ser feito novo, Senhor. Opera em mim, Senhor, nesta noite. Realiza em mim, Senhor, a Tua palavra. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, diziam os Teus apóstolos. E o Senhor dizia, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias esse monte, muda de lugar. Então eu sei, Senhor, qual é a importância que é a fé na minha vida. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, nós Te clamamos nesta noite, Senhor, renovai a nossa fé, fortalecei a nossa fé, revigorai a nossa fé, Senhor. Expulsa de nós, Senhor Jesus, todo espírito de medo, todo espírito, Senhor, de apostasia, todo espírito, Senhor, de adultério, todo espírito de rebelião, Senhor. Expulsa de nós, Senhor, liberta-nos, Senhor, de tudo quanto nos aprisionava. Liberta-nos, Senhor, de tudo quanto nos cegava a respeito da nossa fé. Vem com Teu Espírito, Senhor, nesta noite, renovar a nossa vida, o nosso coração. Adentra, Jesus, em cada coração. Esses corações que agora, Senhor, estão Te ouvindo. Esses corações que agora, Senhor, estão acolhendo a Tua palavra. Estão acolhendo a Tua presença, Senhor. O Senhor que não está mais condicionado a espaço e tempo e lugar, como aparecesses aos discípulos com as portas fechadas. Não importa o quartinho que você se encontra agora, não importa o lugar onde você esteja agora, Jesus agora está entrando aí na sua casa, Jesus está agora entrando aí no seu coração, na sua vida, e realizando aí os sinais do seu amor, os sinais da sua misericórdia. Não importa o tamanho dos seus pecados, não importa o tamanho da sua culpa, o Senhor está te oferecendo agora o perdão, o Senhor está te oferecendo agora a sua mão salvadora. Tome ela, acolha Jesus na sua casa, acolha Jesus no seu coração. Deixe Ele concretizar em você a obra salvadora. Acredite, se abandone, se entregue, se deixe ser tomado pela presença do Senhor neste momento. Deixe Ele envolver a sua mente, o seu coração. É Ele que verdadeiramente nos dá a liberdade. É Ele verdadeiramente que nos faz novas. Eu vim para fazer novas todas as coisas. É tempo de renovação. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Reze Meu cantando. Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva,
traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. É essa fé que devemos viver. Essa fé viva, essa fé testemunhada no amor pelos irmãos, como diz este canto. E como precisamos do amor hoje. E como precisamos do amor. E como as pessoas precisam do amor. Como elas precisam ser amadas, ser compreendidas, ser acolhidas, ser afagadas, ser consoladas nesse momento em que muitos choram, perdas atrás de perdas. Obrigado, Jesus, por renovar em nós esse dom da fé. Torna-nos, Senhor, cada dia mais esta fé viva e que ela traduza em atos de amor. Cesse a guerra do ódio, cesse a guerra da acusação, cesse a guerra de encontrar culpados para isso e para aquilo, e que comece o amor, e que comece esta onda eterna de amor, amor que vem de Deus. Obrigado, Jesus.